Ok, voltando, Johnny, você tá bom? Eu tava com saudade de você, rapaz. É recíproca. Pois é. Vamos voltar no tempo com as fotos antigas, que o Johnny pega uma foto antiga de Bauru. Olha só, olha o trabalho. Depois ele vai lá, faz a foto no mesmo ângulo do fotógrafo, procura um ponto de referência e faz a mesma foto e a gente faz uma viagem. Sim, a gente casa a referência, depois funde no computador, daí dá uma viagem muito legal para quem nunca viu, né? Hoje nós vamos voltar para que década, Johnny? Nós vamos voltar para a década de 30, que foi a grande década de desenvolvimento aqui da cidade. De Bauru, né? Em 1930 começou a coisa a acontecer. Começou a virar cidade grande mesmo. É verdade. Foi quando estava tendo uma ampliação de sim, nós vamos voltar numa foto, na verdade, falando a respeito do começo da iluminação pública, né? Porque Bauru começou, a gente já contou essa história anteriormente, começou na Araújo Leite, né? Isso. E depois foi se expandindo com a chegada da ferrovia, em 1905, mais ou menos, começou a ter um fluxo de pessoas ali se deslocando da Araújo até a ferrovia, daí criaram duas ruas ali, a João Pessoa, que hoje é 1º de agosto, que é a que nós vamos mostrar. Que é a que nós vamos mostrar. E a Rua dos Esquecidos, que depois virou Batista de Carvalho. Também já contamos essa história. Né? Por que Rua dos Esquecidos? É verdade. O João Batista de Carvalho que botou a placa escrito Rua dos Esquecidos. Todas as ruas tinham nome, né? E a Batista não tinha, é verdade, né? Depois Rua dos Esquecidos. Muito bem. Então vamos voltar para os anos 30. Então, vamos voltar um pouco antes primeiro. Antes, primeiro, nós vamos voltar na Araújo Leite, só para mostrar. Os lampiões da época. Os lampiões. Olha, Araújo Leite. Isso era Araújo Leite, comecinho do século passado. Olha lá, o lampiãozinho ali. Exatamente. Quer dizer que a iluminação tinha aquela tiazinha ali não é do leite moça, não. Tinha os acendedores de lampião. Olha lá, o acendedor de lampião. Acendedor de lampião. Já pensou? O homem tinha uma difícil tarefa de sair subindo numa escadinha e acendendo os lampiões pra noite. Pondo fogo, Pondo fogo. E na manhã seguinte tinha que ir lá apagar tudo, novamente. E esse time aí? Isso aí, curiosamente, não é daqui, é de Porto Alegre esse time, mas é só pra ter uma ideia. Conforme o porte da cidade, você tinha um time de acendedores de lampião. Nossa! Uma coisa meiga, esses bigodes, a Léia disse que adorava esses bigodes. Olha isso aí, parece legião estrangeira, né? Esses tipos aí, olha que coisa, né? Mas, sei lá, eram soldados heróicos da época, né? 6 horas da tarde eles começavam a acender os lampiões. Acho que bem antes já começava, né? Porque conforme o porte da cidade, você tinha várias ruas, né? Muito bem. É uma missão que coisa impossível. Muito legal. Tem que ser muito bem remunerado esse cidadão, né? E essa aí... Essa é a foto que nós vamos utilizar, a foto de hoje, né? Nós vamos voltar no tempo para uma foto de 1930. Já estamos começando a transformação. Ali a drogadada que foi por décadas, até os anos 80, até anos 90, ela foi a farmácia que tinha os melhores preços. Olha que barato. Na Rua 1º de Agosto, isso aí. Hoje, em frente àquela porta da Casas Bahia. Sim, né? sim. Ali eles estão transportando um transformador, é isso? Transportando um transformador. Eles estão expandindo a rede de iluminação elétrica. Puxa, vamos entrar na foto. Vamos lá. A iluminação que chegou em Bauru em 1919. Não. Em 1911. Olha aí, já tinha paralelepípedo, né? Sim, já tinha paralelepípedo. Então, a iluminação chegou em Bauru em 1911, né? Na Praça Rui Barbosa, né? Sim. Olha lá. E aí, após 27, que chegou uma companhia de energia elétrica, né, para explorar a concessão do serviço de energia elétrica. E aí eles já estão expandindo, porque essa rua, né, era a rua dos grandes cinemas, né? É a Cinelândia Bauruense. Segundo o seu Luciano, né? Luciano Dias Filho me falou que aí era a Cinelândia Bauruense. Sim, porque nós tínhamos a maioria. Depois a gente pode mostrar alguns cinemas, do né? cinema. Não vamos mostrar todos, porque a gente, no outro capítulo, a gente pode fazer um especial só com cinemas de Bauru, né? Olha, o que eu gosto de ver é os detalhes, né? E aqui olha ali, Pastelaria São Paulo. Ali Cine Chamorro, Foto Chamorro. Famosíssimo Chamorro. Assim como o Aldir Guedes, assim como o... É responsável por várias fotos de Bauru antiga. Sim. Com certeza. Assim como o Giacha também, né? Não, o Giacha foi antes ainda. Foi antes ainda, né? É verdade. Olha aí. E ali nós temos a Confecções Selecta, meias finas. Meias finas, porque assim, acho que era a grande
coqueluche da época, né? Meias finas. Meia feminina, meias né? femininas. Né? Você sabe que meia feminina foi moeda de troca, assim como hoje você vê entre soldados e até prisioneiros, né? Você vê eles trocando maço de cigarro, sabonete, tal, né? Sabonete, essas coisas eram meias femininas, porque o soldado ia presentear as mulheres na época de guerra. Que vai. Foi incrível. Olha, deixa eu só contar. O pai do seu Gabriel Pellegrino, a primeira coisa quando chegou em Bauru, montou uma fábrica de meias, né? Aliás, um abraço pro seu Gabriel. Poxa, é verdade. Eu tô notando quanta gente ele branco, né? Como eles gostavam de roupa branca. E como conseguia trabalhar com uma coisa que ia se sujar, né? Trabalhando de branco. Aí, felizmente, já temos paralelepípedo, não temos mais aquele chão de terra, né? Mas também não é que eles gostavam de branco. Eu acho que a opção que eles tinham era muito mais de roupa branca. Sim, não necessitava atingir. A Leia tá rindo ali, mas só tinha branco. Agora, imagina, vê hoje se o pessoal da CIPA ia deixar ficar tanta gente por perto, verdade, né? Não poderia ficar. Eles iam certamente isolar para fazer uma operação dessa natureza, mas olha o que tinha de... Aquele que está segurando. Tem uma empresa na cidade, a gente sabe que geralmente um fica no buraco e fica 15 em volta. Inspecionando o serviço, né? Olha o butinão ali, ó. Olha o butinão do trabalhador ali, né? Sim, é verdade. Bacana. Essa botina vende agora, a moçada usa, né? É verdade. É verdade. Muito bem, muito legal, Johnny. Já pensou o esforço que esses rapazes estavam fazendo, né? Parecia uma coisa pesada. Sim, eles deviam estar tracionando até com o caminhão. O caminhão estava puxando uma corda numa rodana para poder erguer o negócio. O cara está só guiando para não bater, não sair batendo no poste, certo? Aí outro ponto. É um outro ângulo dessa mesma rua, né? Que nós vamos ver a outra visão dessa foto. O fotógrafo foi dos dois lados lá. Né? Da mesma Estava fazendo uma reportagem. Né? Porque isso era um evento social, um evento... Ali é o prédio Abelha. O prédio Abelha. Chama prédio, não é edifício, não. Prédio Abelha. Um dos pioneiros. Tá parecendo um carro aqui, ó. Já tá parecendo um carro. Olha só. Que coisa. É o carro que tava puxando lá. Que tá tracionando, tá puxando. Ele tanto... É um caminhãozinho, né? Ele parece, na verdade, ele lembra muito, ele é derivado de alguns veículos, né? Sim. Mas ele está tracionando e acomodando também. O transformador estava em cima dele. Olha, né? Lá o transformador lá. Subindo no poste, é isso mesmo. Sim. Olha o tamanho do transformador para a época, grande demais, né? De muito esforço, né? Necessitava. Para acender uma luzinha de nada, né? Porque eram lâmpadas bem pequenas. Bem pequenas, é verdade. Isso é muito bem lembrado, hein, Tuba? É verdade. Olha só. Hoje nós temos farta energia, né? Com transformadores bem menores. Bem menores, né? Olha só. A câmera subindo, a gente nota todo mundo de chapéu. Verdade. Que coisa Você incrível. Sabe que eu acho que o chapéu foi um dos grandes responsáveis por ter muita gente calva, né? Será? Sim, porque aquecia muito a cabeça, né? Mas ele estava ali de cabelo. Eu tive cabelo comprido e usei boné há muito tempo. E como caiu meu cabelo? Infelizmente tá aqui ainda. Ficou umas entradinhas aí. O meu passou correndo. Você usou mais boné que eu. Ou dormia de touca, viu? Não, usei boné. Olha lá, transformador. Realmente com 4 pontos ali. O pessoal deve tinha um outro transformador aqui em cima do caminhão. Sim. Agora eu acho que eles iam para outros pontos na cidade, né? Acredito, não tem ninguém da época para contar a história aí pra gente, dar foto, né? Olha só. Aliás, a gente fica fazendo um trabalho de pesquisa, né? Porque a maioria das fotos, assim, tem muito chutômetro também, né? Então, a gente procura ser o mais fiel possível, tentar buscar informações realmente da época para ter procedimento no que a gente está falando, né? É isso mesmo. Olha lá do outro lado da rua, John, tem uma senhorinha, olha a roupa da senhorinha, e vendo eles fazerem esse trabalho. Sim. Que coisa incrível. E o caminhão, é um caminhão, né? É uma caminhonetezinha, né? Esse carro, existiam poucas marcas na época, depois a gente vai mostrar alguns, assim, que eu achei o mais semelhante. Eu tenho um acervo grande de automóveis, assim, antigos para pesquisa, eu gosto muito disso, né? E, assim, eles tinham características muito próximas e assim, o que diferenciava, às vezes, era essa grade da frente, onde acomoda o radiador do veículo. Então, alguns eram com o bico para baixo, outros com o bico para cima, alguns eram um pouco mais largo, o farolzinho, ora era fora assim, acoplado
para fora, passou alguns anos, eles começaram a incorporar na carenagem. Isso aí é para fora. Né? Isso é para fora. Então, ele se assemelha a alguns modelos que depois eu cito quando a gente mostrar a foto aí. Olha só, o prédio da Abelha ali. O prédio da Abelha foi um prédio que tinha 2 andares, depois tinha 3. Depois tinha... Esse cresceu um andar a mais. Cresceu, né? Assim como a gente já mostrou isso em algumas situações, que talvez oportunamente a gente possa mostrar novamente. É verdade. Vários prédios em Bauru, eles tinham uma estrutura tão sólida que conseguia fazer uma expansão de subir um andar, acomodar tijolos pesados, porque na época as construções eram robustas, né? E seguras pra caramba. Seguras, né? E conseguia pé direito acomodar. Alto, todas as casas, por dentro, pé direito muito alto, né? Verdade. Agora tudo apertadinho. Nossa, tudo apertadinho mesmo, né? Muito legal isso tudo, né? Muito legal. Muito bem. E agora, o que nós vamos ver? Esse é o Cine Bauru. Então, esse é o primeiro local que se instalou o Cine Bauru. Depois nós vamos mostrar o Cine Bauru, que foi recentemente, ele foi demolido, né? Infelizmente, né? O último Cine, não era esse? Não era esse. Esse aí ainda era ali nessa Cinelândia, né? Isso, exatamente. Na Cinelândia, na 1º de agosto. Que na época era Rua João Pessoa. Eu cheguei a ir nesse cinema. Sério, Tuba? Opa! Você estava nas fraldas, né? Não, eu era bem pequeno, mas Sim. eu me lembro desse ano, porque tinha a gente chamava que era purgueiro, né? O puleiro. Tá. Que ele tinha uma parte, como é que chama aquela parte chata? Mezanino, né? É verdade, os cinemas tinham isso, né? Agora o Cine Bauru. Aí o Cine Bauru, que foi demolido recentemente, né? Sim. Na 13 de maio, já é o segundo local de instalação do Cine Bauru. Bauru 1 e 2. Oportunamente a gente pode mostrar outros. A gente tem mais alguns aí, não vou mostrar tudo, não, porque Bauru teve vários cinemas, né? Nossa, e como tinha. Aliás, sempre foi uma diversão das mais agradáveis e econômicas, né? Com custo-benefício. É verdade. Tanto que Bauru tinha cinema que não era musical. Mudo, né? O cinema mudo sim, mas sonorizado, sempre era sonorizado de alguma maneira. Tinha uma pianola, tinha alguma coisa. O Cine assim. Brasil, que o João Simonetti trouxe para Bauru, foi o primeiro sonoro de Bauru. Ou seja, que se falava e se ouvia. Ele montou aí, ó, Cine Brasil. Sim, na 1º de agosto, ali próximo, ali aquelas árvores ao fundo ali, é a Praça Rui Barbosa, né? Isso. Então essa é aquela quadra em frente ao Banco Brasil. Aí foi a maçonaria, tanto que tem essas colunas, depois virou Cine Brasil. Pegou fogo. Pegou fogo, ele acabou porque pegou fogo. Depois foi remodelado e tal. Exatamente. Teve outro cinema bem em frente, depois em outra ocasião a gente mostra. Teve sim. Né? É perto do Cine Bauru aí, ele tá mais ou menos na mesma distância. Sim. Só que era do outro lado da rua. Do outro lado da rua, exatamente. O Cine Bauru, o primeiro Cine Bauru, localização. exatamente. Né? É verdade. Aí o Cine Teatro São Paulo, né? Esse foi palco de grandes eventos, né? Tinha auditório, né? Também tinha mezanino. Tinha até uma rádio, a PRG8, que era no andar de cima. Sim, que depois foi lá para Bela Vista, onde hoje é a Rede Globo, Isso, exatamente. Aí já é... Aí era o Cine Bandeirantes, que depois virou Cine Capri. Que é exatamente em cima da Sociedade Italiana Dante Alighieri, que é onde eles estão trocando, substituindo os transformadores. Exatamente. Ali. Substituindo não, talvez implantando o plano de expansão. Então, aí onde era Cine Bandeirantes, fizeram uma reforma, não foi, Tuba? Foi. Que foi? Aí colocaram a... Numeração, não foi? Numeração nas poltronas, né? Nas cadeiras numeradas, né? Olha os carros aí. Então, vou mostrar um pouco dos carros, né? Esse é um dos veículos, esse é o Citroën. É um dos modelos que mais se aproxima daquela caminhonetezinha, só que aí é o carro, né? Mas a característica do radiador, né, com aquele bico para baixo, os faróizinhos, é o que mais se aproximou. Esse é um Oldsmobile. Esse já é um veículo claro, né? Então, por que os carros eram tão pretos, Johnny? Então, isso era uma coisa bem engraçada, né? Quando surgiu, assim, vamos dizer que a pioneira em linha de produção de automóveis foi a Ford, né? Lançou o Ford T, né, em 1919. Daí a produção deles era muito rápida.
E nessa escala de produção em série, ele precisava de uma tinta que secasse rápido para poder passar para outra etapa. Né? E não existia a tinta Duco ainda, que tem uma secagem mais rápida. Então, assim, você podia optar pelo veículo desde que ele tivesse uma variação de cor, que era o preto japonês, que eles chamavam, né? O preto japonês até o preto japonês. Né? Então era essa variação de cores. Ou então poderia ser preto japonês. Né? Porque era a única cor que secava rápido. Era a única cor que secava rápido. Então a grande maioria dos veículos antigos, você olha, eram pretos. Assim, puxa, mas por que tanto carro preto? Já era carro da moda? Né? Depois teve uma época, depois que começaram a clarear, daí o preto era visto assim como um carro mais distinto. Um carro, às vezes até carro fúnebre. Até né? hoje o carro preto, né? Os políticos... Não fala que eu tenho carro preto. Não, mas eu estou falando que é mais chique. Mais distinto, né? Mais distinto, é verdade. Hoje desmistificou isso, né? Mas é muito engraçado. Bom, Johnny, então vamos começar a voltar aí, voltando à primeira foto. Vou voltar a aliviar pro rapaz, que ele está segurando essa corda desde o começo do quadro aí. Coitado. E o resto só olhando, né? E nós também, só aqui, ó, fica segurando a corda aí. Voltando dos anos 30, voltando para os dias de hoje, olha lá. Mas eu tô notando o seguinte, ele tá segurando essa corda sem luva nenhuma, né? Porque sem corda nada. É um negócio que você solta um pouquinho, ela queima a mão, né? Queima a mão, é verdade. Olha lá, voltando dos anos 30 para os dias de hoje. Olha lá, pode ver aquele luminoso lá no final, tem até hoje, ó, droga dada, é verdade. Droga dada até hoje. Eu fui num dia... num final de semana para pegar mais limpo aí, né? Porque limpo no sentido de pessoas, porque infelizmente as ruas continuam muito sujas, tem muito lixo na calçada, é lamentável, sabe? É verdade. E nessa quadra aí temos lixeiras nos postes, fixadas no poste, mas é infelizmente cultural ou falta de cultura, vamos dizer assim, né? A outra foto, voltando agora. Quer dizer, o outro ângulo, né? Do outro ângulo, né? Exatamente. Olha lá, voltando para os dias de hoje, dos anos 30. Muito bem, olha, já vai colorindo ali verdade, o prédio já começa a colorir. O carro vai desaparecendo. O centro da cidade é uma coisa assim, ele não é tão colorido porque as marquises são todas no alinhamento da rua, né? Então você tem muita sombra, né? Então o colorido não é a mesma coisa do que nos bairros que você tem recuo nas casas, né? Mas olha aí. Olha a sujeira da rua que eu falo, que judiação, né? Que coisa. Nós esperamos que o pessoal tenha um pouco de consciência melhor. Nossa, mais uma aula que você deu aqui hoje, viu, Johnny? Poxa vida, muito legal. Queremos mais. Semana que vem você volta. Se Deus quiser. É isso aí. Beijo a todos.